Oh glórias, abre a tua Bíblia comigo em Hebreus 5, aleluias. Hebreus 5, nós vamos ler do 11 ao 14. Hebreus 5, o título dessa noite é O Desafio da Maturidade. Como é fácil, né, amadurecer no Senhor. Como é fácil se tornar maduro, sim? Só que não, né? Mas tudo que nós precisamos para vivermos bem, o Senhor já deixou ensinado na tua palavra. O nosso papel é só nos conectarmos com a palavra dele e trazer à vida, trazer à tona, trazer à existência aquilo que ele já declarou, aquilo que ele já deixou sobre as nossas vidas. Diz assim a palavra dele: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência de ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Senhor, eis-nos aqui, Pai, o teu povo, a tua igreja, a tua família, Pai. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, o Senhor sabe onde nos perdemos e o Senhor sabe onde nos achar. Então vem, Pai, fala conosco, nos ensina. Que hoje seja uma noite de transformação de mente, de transformação de alma, de transformação de caminhar. Que hoje nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que nós possamos diminuir e o Senhor cresça, porque o tempo do nosso encontro está chegando e nós temos que estar preparados para esse dia. Então, Senhor, vem e nos ensina e nos capacita, em nome de Jesus, amém, aleluias. Eu não sei se é aí, mas está alto, né? Minha voz já é linda demais, está alto demais, vocês não estão achando? Então eu vou fazer o contrário aqui, tá, João? Meu Deus, eu não aguento me ouvir não, sangue de Jesus, todo dia ouvindo essa voz. Queridos, terça-feira agora, quem estava na célula ouviu um pouquinho. Na terça-feira teve um mover, algo diferencial, não sei para eles, mas para mim teve. Mas Deus veio e me atropelou assim de um tal jeito, que aquilo ficou marcado no meu coração. Eu fiquei pensando muito nisso. Quando foi na quarta, eu falei: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer algo, porque o Senhor me lembrou da minha conversão, do dia que o Senhor me encontrou, do dia que Ele mudou a minha rota, mudou a minha história. E aí eu paro para pensar assim: o que seria de mim se não fosse Ele? Se Ele não tivesse me encontrado, se Ele não tivesse enviado os vasos dEle, eu acredito que eu não estaria nem viva. Porque de tudo eu já pensei nessa vida, tudo eu já planejei, tudo de ruim, tudo eu já achei que eu não servia. Então para que viver? Para que continuar nessa terra se eu não servia para nada? Era o que eu pensava, era o que eu acreditava, era o que eu ouvi, e é como eu vivi a minha vida inteira. Foi a minha vida inteira acreditando que eu não era nada, que eu não era capaz de nada. E o duro quando a gente ouve essas coisas das pessoas que nós amamos, das pessoas que a gente acha que nunca vai dizer isso. Mas o Senhor sabe o que é necessário para nós convergermos a nossa vida e ser atropelados por Ele e mudar a nossa história. Naquela terça eu não lembro nem o que é que foi ministrado, mas de repente eu estava contando para eles da minha conversão. A minha mãe, como vocês ouviram, acho que foi no domingo passado que o Éder falou, nós somos comerciantes há 30 anos. 30 anos no comércio em Cotia. E teve um funcionário lá que a irmã dele pediu
pelo amor de Deus, coloca meu irmão lá para trabalhar com você, porque eu não sei o que eu faço. Porque por causa de um fim do relacionamento, ele foi para as drogas, ele foi para a bebida, ele foi para tudo, a tal ponto que eles encontravam ele caído na sarjeta, recolhia, levava para casa e não adiantava, ele voltava para as ruas, voltava para a bebida. Mas aprove Deus que acontecesse tudo isso para que ele fosse parar na Fata Motos. E aí ele foi para lá, voltou para a igreja, voltou para os caminhos do Senhor. Eu ia para Gandaia no fim de semana, ficava lá na madrugada, chegava na minha casa no domingo 7 horas da manhã, e meu pai brigando e falando, pelo menos traz o pão. E eu lógico que não levava o pão. E eu ia para casa. Quando chegava na segunda, eu ia para a igreja, eu ia para a loja. Ele falava assim, Kelly, senta aqui. Aí já ia eu lá assim, sentava, porque eu sabia que ele ia falar de Jesus. Meu Deus, como era difícil ter que ouvir tudo aquilo que ele falava, porque eu não entendia nada, eu não sabia de nada, porque eu achava, eu acreditava que a verdade era aquilo que eu vivia. Aquele engano, aquilo que eu procurava no mundo lá fora, eu achava que era verdade. E eu lembro um dia que ele falou para mim assim, numa segunda-feira, ele falou, senta aqui que eu vou te ler o que Deus falou comigo nesse fim de semana. E ele pegou a Bíblia dele e abriu, e eu trouxe a minha Bíblia, porque a Bíblia do tablet, não é a linguagem, porque eu lembro exatamente a linguagem daquilo que estava na palavra. Em Isaías 54 ele leu para mim, olha o que fala. E eu fazendo cara de paisagem, porque o que Isaías, o que é isso? Olha isso aqui, gente. Canta alegremente, ó estéril, que não deste luz. Exulta com alegria, canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirás as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Queridos, quando ele leu essa palavra para mim, ele tinha 40 anos, era solteiro, não tinha filhos, não tinha nada, não tinha casado, tinha acabado de passar por tudo isso, e falava, né, ó estéreos, e ele falava, Deus falou comigo, eu vou casar. E eu olhava para ele e falava, Jesus, que louco. Gente, era louco. Eu tinha acabado de sair de um divórcio com 2 filhas gêmeas, pequenininhas, e eu olhava para mim, por que eu vivia no mundo, por que eu vivia no engano? Porque eu olhava e falava assim, ninguém vai querer, quem vai querer casar com uma mulher que já foi casada, isso há 19 anos atrás, tá? Estou falando de 19 anos atrás. Quem vai querer casar com uma mulher que já tem 2 filhos para sustentar ali, para cuidar? Porque eu achava que ninguém iria querer, e se chegasse perto de mim, era só para abusar, porque já foi casada mesmo, vai ser fácil. Eu vivia numa angústia de achar que eu nunca seria nada e nem ninguém, que tudo aquilo que eu iria viver era aquilo ali, ó, era aqueles meus dias de loucura, era aqueles meus dias perdidos, e eu precisava mudar aquela história, porque o Senhor estava falando que a minha vergonha, aquilo tudo que eu passei, todo aquele engano, Ele iria mudar, e que a minha família iria servir ao Senhor. Cá eu aqui hoje, pastora de uma igreja, minhas filhas sendo restauradas, e as 3 fazendo aquilo que é a vontade de Deus. 19 anos atrás, o Senhor estava dizendo o que iria acontecer. Mas sabe o que acontece? Eu quero que você pense aí, quanto tempo de conversão você tem? Puxa na memória.
Quanto tempo de conversão você já tem? Nós estamos falando de maturidade hoje. Será que a gente chegou no estágio que o Senhor tem para nós? Será que a gente já viveu aquilo que o Senhor tem para nós? Será que a gente tem facilitado ao Senhor aquilo que Ele tem de propósito para as nossas vidas? Porque foi isso que eu pensei. Eu falei com tanto orgulho naquela terça, né? Que, 19 anos, ainda falei 20. Mas eu fui procurar, eu fui procurar. Porque quando aquele funcionário da minha mãe sentava e vinha e falava, aí eu fui chegar em casa e esse Isaías foi o primeiro livro que eu li na vida. Foi Isaías. Depois que eu falei, que ele falou comigo, eu fui para casa, procurei uma Bíblia. Na época eu era católica, porque ninguém na minha casa nunca se converteu. E eu fui procurar e eu li, e o Senhor falava que Ele ia mudar aquela minha história. E eu falei, meu Deus, e aquilo ficou, sabe, dentro do meu coração. E a bispa Amanda, não sei porque, aprove o Senhor que ela paquerasse o meu irmão. Ela sendo convertida e meu irmão não. Só um único dia, ela entrou dentro da minha casa. E o meu irmão falou assim, escuta, eu vou tomar um banho, que eu vou sair. Você pode fazer companhia para ela? Só que ela tem um defeito, ela é crente. Aí eu já logo imaginei, meu irmão, ele é tão vaidoso, né? Uma mulher com os pelos na perna, tudo parecendo, com aquela saia que vem até aqui, os pelos parecendo os pelos lá. Porque eu imaginava isso, porque na minha família não existia um convertido nessa terra. Não tinha ninguém. E eu fui curiosa, abri a porta, dei aquela espiadinha, falei, gente, não tem nada a ver não, ela não é crente não, fechei. Linda. Aí eu fui lá na porta olhar o carro dela. Não é possível, não é crente não. Ela tinha na época um Audi, na época que né, o Audi A3 estava na moda, né, aquelas coisas. Eu falei, não é possível. Aí vou eu, abro a porta e entro, né? Entrei, olhando para ela, bem simpática. Oi, tudo bem? Eu sou Kelly Manduelton. É verdade que você é crente? Assim, nem esperei ela responder. Gente, a cara dela, com medo, vou apanhar, você posta para fora alguma coisa. Mas mal sabia ela que fazia parte do plano. Porque o Senhor sabe o que eu e você precisamos e de quem precisamos ouvir. Você já percebeu que tem pessoas que passam na nossa vida, falam de Jesus, falam coisas, e aquilo passa ali que você fala, meu Deus, mas tem alguém que fala, que faz, que age, que é o suficiente para mudar a tua história. E ela falou assim, sou. Eu perguntei para ela, você me leva na sua igreja aí? Que a menina, né, derreteu. Ela olhou e falou, gente, é louca, então é melhor eu dizer que sim. Porque eu nem dei tempo de falar, nem peguei na mão, nem abracei nada. Você me leva na sua igreja? Ela falou, amanhã às 9 eu passo aqui. Gente, era sábado, amanhã às 9 eu passo aqui. Tá bom, fui embora. E falei pro meu pai, amanhã eu vou na igreja. Imagina meu pai rindo, né, falando que louca, né, amanhã eu vou na igreja. Aí a única coisa que meu pai falou assim, escuta, eu ouvi dizer que se você fizer perguntas para Deus sem falar, só na tua mente, Ele responde todas. Gente, eu sentei, tive uma tarde lá fazendo livro. Pergunta número 1, 2, A gente estava numa fase que estávamos quebrados financeiramente. Havíamos perdido tudo. A nossa loja foi a primeira loja de motos em Cotia. Ganhamos muito dinheiro, né? É casa, carro, tudo do bom e do melhor. Mas de repente o Senhor começou a trabalhar e começou a fazer coisas que nós precisávamos buscar algo, e não era no dinheiro. Nós tínhamos que buscar no único que poderia solucionar todo o problema, que depois Ele poderia ou não devolver, mas as pessoas estariam em paz. E aí a gente estava quebrado, não tinha dinheiro, era época de Natal, era 18 de dezembro, era época de Natal, nós estávamos quebrados. A minha família estava toda brigada, a família da minha mãe toda brigada, e eu gostava de festejar, de estar ali, de passar Natal. E naquele outro dia chegou ela, imagina, ela, a mãe, o padrasto e eu dentro do carro, sendo que eu nunca conversei com aquele povo.
Olha o silêncio, é imortal. Até Alphaville, que foi a igreja que eles me levaram. Fui lá. Chegou lá, cantata de Natal. Ô gente, para quem não é levita, cantata de Natal é de matar, hein? Para quem não sabe uma letra de música de cor, o que eu faço? Aqui ó, eu ainda enxergo. Então o que eu faço? Abro um olho, leio a linha até o final, fecho o olho e vai lá, Senhor, vamos embora. Abro um olho, leio e vou, porque não sai um louvor de cor. É uma bênção. Aí chegou lá, foi o culto inteiro, só louvor. E eu sentada. Aí eles olhavam para mim, todos preocupados, falando assim: tá chato, né? Tá ruim? Não, tá tudo bem, pode ficar em paz. Não teve uma palavra, nada, só louvor. Aí no final o pastor levanta para dar a bênção apostólica. Eu falei: gente, não respondeu nada. É mentira aquilo lá. Deus não existe. Deus não existe. No final ele fala assim, ó, né, levanta todo mundo que eu vou dar a bênção apostólica. Aí ele para, fica um segundinho olhando para si, o que aconteceu com a bênção, é isso, né? Aí ele falou assim: eu não ia falar nada não, mas Deus mandou eu falar. Deus falou que existe alguém aqui dentro que entrou fazendo perguntas para ele. Você perguntou isso, você perguntou isso, e você perguntou isso, e Deus manda eu te responder. Respondeu todas as perguntas que eu havia feito. Eu nem sabia quem ele era, mas ele me sabia, ele sabia quem eu era, ele me conhecia. Havia planos para me encontrar, havia planos, porque existia algo em 2023 que precisava se cumprir neste endereço. Senhor sabe aquilo que é necessário sobre as nossas vidas, Ele sabe. Nós só precisamos estar preparados para isso. E naquele dia ele falou assim, ó, só que essa pessoa precisa vir aqui, que Deus mandou dar um livro. Professora, dá um livro. Gente, Deus sabe o que faz e como Ele faz. E olha, eu não conseguia levantar, eu chorava feito criança, porque foi detalhes de família, detalhes do que comer, tudo que eu perguntei, Ele respondeu. Eu fui carregada por 2 pessoas até lá. Recebi o meu livro, e esse livro conta a história de Jesus. Dia 12/12/2004, o dia que o Senhor me resgatou, o dia que o Senhor reescreveu a minha rota, reescreveu a minha história, o dia que o Senhor resolveu colocar em prática aquilo que estava lá em Isaías 54, na parte onde ele fala: larga o espaço da tua tenda, estenda a tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações, aleluias, e provém as cidades assoladas. Não temas, porque não será envergonhadas, não te assombres, porque não serás humilhadas, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Tudo aquilo que eu vivenciei, todo engano, toda mentira, tudo aquilo que eu acreditei, o Senhor mudou a minha sorte. Só que quando Ele muda a nossa sorte, quando Ele nos encontra, existe algo que precisa ser feito em nós, algo que nós precisamos mudar. Por isso que vem essa palavra para nós hoje em Hebreus, porque ele está dizendo o seguinte: nós precisamos nos tornar maduros diante do Senhor, porque a parte dele Ele já fez. A parte dele em nos encontrar, em nos tirar do engano, em realinhar a nossa história, a nossa rota, Ele já fez. Agora nós precisamos ir de encontro àquilo que Ele tem preparado para nós. Nós precisamos entender e compreender aquilo que Ele tem para nós, porque, como diz o pastor Fred, demora muito para algo acontecer de repente na nossa vida. E a gente precisa estar preparado para esse encontro com o Senhor. A gente precisa estar preparado para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Porque por que é que nós fomos os escolhidos? Porque tanta gente, tanto vizinho, tanto parente teu, e é você que está na presença do Senhor. Tem propósito em tudo que Ele faz, tem propósito em tudo que Ele escolhe.
Só que a gente precisa analisar esse tempo que nós temos de conversão, se a gente está na papinha, no leite ou na feijoada. Porque ele está dizendo assim, ó, tem gente que está aí, mas está tomando leitinho. Não adianta dar comida sólida, porque você vai se sujar inteiro. Não adianta eu dar comida sólida, você não vai saber o que faz. Hoje é o dia que o Senhor nos chama para reescrever, realinhar de uma vez por toda, transformar esses muitos anos em segundos de decisão daquilo que você quer que cumpra da vontade do Senhor sobre a tua casa e a tua família. Porque quando o Senhor faz uma promessa, como Ele fez em Isaías, não foi para mim, foi para minha geração. Se eu impeço e aborto isso, uma geração toda sofre. A minha casa sofre, as minhas filhas sofrem, porque assim como eu, elas chegaram dentro de uma igreja destruídas. Assim como eu, elas chegaram dentro de uma igreja no engano. Assim como eu, com palavras de destruição sobre a vida delas. Hoje, quando eu estava ouvindo o culto de manhã do pastor, quando ele estava no final na oração, o Senhor me levou a orar, a entrar, sabe, em oração por essa igreja, por esse ambiente, pelas palavras que foram escritas nessas paredes, em outros tempos, em outra época de outra igreja, em palavras lançadas sobre esse povo, em palavras lançadas contra nós. A gente não enxerga, mas foram escritos decretos nessas paredes. A gente não enxerga, mas foi lançado decreto sobre as nossas vidas. E o Senhor hoje me levou a quebrar todos esses decretos e buscar aquilo que é a vontade do Senhor sobre este lugar para nós. Nós precisamos fazer isso todos os dias, porque foram decretadas coisas. Teve um dia que o Paulo chegou e tinham feito algo, só que colocaram lá do outro lado. Não é que porque era lá do outro lado, não, era para nós mesmos, porque o Senhor me trouxe um sonho esses dias. Até lembrei, foi o dia que a gente estava no mercado, né? Eu não sei o que eles falaram, na hora o Senhor trouxe o meu sonho, e eu via coisas feitas. Querido, você acha que querem que a gente dê certo? Querem que o teu casamento dê certo? Querem que a tua vida profissional dê certo? Vocês acham que é isso que o mundo espera? É isso que eles desejam para nós? Não, queridos, não é isso não. Nós precisamos lutar todos os dias por aquilo que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Aquilo que Ele decretou sobre a tua casa, sobre a tua família, a gente tem que se fazer cumprir. A gente tem que lançar fora, porque toda essa maldição, todas essas situações, elas vão para os lugares delas. Para quem ama isso, para quem declara isso sobre a vida dos outros, é porque ama. Então toma de volta, pode levar, porque nós vivemos daquilo que é a vontade de Deus. Nós queremos viver sobre aquilo que é a vontade de Deus. A gente não precisa se preocupar não, porque quem prometeu é fiel e justo para cumprir. Aquele que colocou você dentro desse lugar, aquele que te colocou dentro da tua família, aquele que te colocou dentro de um ambiente de trabalho, aquele que te colocou dentro de um casamento, ele é fiel e justo para ir até o fim. A gente só precisa estar preparado para isso. A gente só precisa compreender que aquilo que Ele está derramando, porque às vezes a gente fica, né, Senhor, mas por que eu estou vivendo assim? Só isso? Por que tal pessoa está vivendo isso? Por que aquela pessoa está sendo usada dessa forma? Por que aquela pessoa está fazendo isso? Por que aquela pessoa? Porque talvez a gente só esteja no leitinho. Porque talvez a gente está feliz só com leitinho. A gente não tem que estar feliz com leitinho. A gente tem que buscar aquilo que é sólido. Porque aquilo que é sólido, o líquido, ele derrama no chão. Ele vai derramar aqui, a gente passa um pano, o pano seca. Mas aquilo que é sólido, ele faz uma digestão. Ele tem um processo para passar. Ele passa por um processo ali, ó. Vai saindo vitamina para o corpo. Vai saindo vitamina para a unha, para o cabelo. Vai saindo colágeno para a pele. A gente tem que buscar aquilo que é sólido, porque aquilo que é sólido do Senhor tem um processo. Mas esse processo não é para nos matar. Esse processo é para nos colocar de volta, nos alinhar. A gente precisa se alegrar com isso.
A gente precisa buscar aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós. A gente precisa entender, porque existe a fé madura e a fé infantil. Onde é que a gente está? Que tipo de fé a gente está vivendo? Eu lembro que uma vez eu levei numa ministração como é que chama lá? Não sei nem se foi você que levou para mim, porque eu lembro que eu pedi para todo mundo a menor semente que existe. Como é que é o nome? A menor semente. Não foi você que levou para mim? Eu não lembro que eu pedi. Gente, alguém tem semente? Eu nem sei o que é uma semente de mostarda. Fui pedindo, a pessoa me trouxe umas 3, 4 sementes. É a menor que existe. Você mal olha, eu tenho até hoje essa semente guardada. Ela continua lá, firme e forte. Ela pode ser pequena, mas quando ela cresce, ela faz um estrago. A nossa fé, ela tem que mudar, ela tem que mudar conforme a gente busca o Senhor, conforme o Senhor vai nos alinhando, conforme a gente vai ouvindo a voz dEle. A nossa fé tem que ir mudando. Aquilo que era medo para nós no passado não pode ser medo mais. A gente não pode ter esse medo. Quando Paulo veio, falou, colocou lá no grupo: olha, eu já peguei, coloquei dentro do saco, já despachei. Eu falei: gente, que maturidade, né? Porque você vai falar lá assim, vai lá, né? Sei lá, manda eu lá. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Senhor, como é que põe a mão, depois lava com álcool? Eu lembro quando colocaram na frente da loja. Meu pai, numa maturidade, eu nem conhecia o Senhor, foi lá, pegou o saco preto, colocou lá fora. E eu lembro que ele não falou nada o dia inteiro, nada, em paz, numa boa. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar naquilo que Ele falou e que Ele declarou sobre as nossas vidas, porque nós só vamos viver daquilo que Ele falou se a gente acreditar, se a gente de verdade acreditar. Porque tem hora que a gente se abala. É normal, tá? Desculpa, é normal a gente se abalar. É normal isso. Mas não é normal viver abalado. É normal ter medo, mas não é normal viver com medo. A gente erra, a gente vai pecar, tanto eu quanto vocês, mas não é normal viver no pecado. Porque quando a gente erra, a gente ouve, e naquele momento você tem um momento de escolha. Porque quando a gente erra, a gente ouve instantaneamente. E você tem um momento de escolha. O que eu faço? Senhor, me perdoa de verdade, e eu não volto mais nesse erro. Às vezes a gente acha, né, que é no muito fazer, no bem fazer, que o Senhor vai nos colocar a coroa da vida. Se fosse nas nossas obras no sentido assim: eu estou fazendo, hein Deus, estou fazendo, é o suficiente, não precisaria de Jesus. Ele não teria que morrer na cruz, Ele morreu. Ele morreu já pagando tudo. Agora é nosso reconhecimento daquilo que Ele fez e caminhar o mesmo caminho que Ele, viver o mesmo caminho que Ele, fazer as mesmas obras que Ele. É isso que nós precisamos compreender, é isso que a gente precisa fazer, e a gente precisa entender isso, porque o Senhor tem sobre nossas vidas isso, nós precisamos buscar isso. Então a mensagem de Hebreus, ela é clara: persevere na fé. Quando a gente lê Hebreus 5 e 6, os dois vão falar de perseverança na fé. A minha Bíblia, ela tem o título em cima assim de Hebreus 5, advertência contra a apostasia. Nós precisamos tomar cuidado com a apostasia. Então nós precisamos entender o que é apostasia. Renúncia, é abandono da fé, é se levantar contra a sua antiga fé. Isso é apostasia. Um dia eu estou acreditando em Deus, em aquilo que Ele fala. No outro dia, Deus não quer mesmo que eu viva isso. Deus não pensa mesmo assim, né? Deus não é isso que Deus tem. Isso é apostasia. É o principal sinal do fim dos tempos. É esse esfriamento. Só analisa aí, não fala nada para ninguém, só analisa. Quantas vezes você já esfriou no teu caminhar? Quantas vezes você já disse: eu não quero mais, eu vou retroceder, eu não quero mais isso não, eu vou mudar, vou voltar para os meus caminhos. Todos nós já fizemos isso um dia. Todos nós já declaramos que não iríamos mais caminhar com o Senhor, não iria mais
Entregamos nossos dons quantas vezes? Senhor, não vou cantar mais. Ah não, esse eu não canto, não é verdade. Não vou mais ministrar, não vou mais falar, não vou mais ensinar. Ah, não vou tocar mais instrumento, não vou mais fazer. Quantas vezes a gente faz isso? A gente está apostatando da nossa fé, daquilo que o Senhor colocou, como se fosse nós, como se esse dom estivesse em nós, em decidir o que fazer com aquilo que Deus colocou, com o dom que Ele colocou. Tudo aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas é para nós trabalharmos em favor dEle. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para falar em nome dEle. Você foi escolhido para vir aqui tocar um instrumento em nome dEle, para Ele. Eu era líder de jovens, eu era líder de Tadel, era líder do culto de quinta, várias lideranças, mas nenhuma delas eu servia ao Senhor, porque eu agradava a homens, servindo a homens e fazendo aquilo que só agradava o homem. O homem me dizia para a direita, para a esquerda, e lá ia eu, para frente, para trás, e lá ia eu. Em nenhum momento eu perguntava: Senhor, é isso? Porque tudo aquilo que eu estava fazendo ao mesmo tempo estava me matando, matando a minha família, matando as minhas filhas. O que o Senhor tem para nós em serviço, em servir, não é para matar. Não mata, vivifica. Então tudo que você for fazer, você tem que ver, você tem que sentir de verdade se é a vontade do Senhor. Porque eu estava lá, eu estava tão louca naquilo, porque eu falava: gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque eu estou fazendo tudo isso, mas eu não estou sentindo nada. Não existia, não sentia a presença de Deus, não sentia nada. A minha família todos os dias ali fazendo as coisas, correndo, e nós estávamos morrendo juntos, todos juntos morrendo. E não era aquilo que o Senhor tinha, não era daquela forma. Eu precisei ter coragem, ousadia de sair desse ambiente, do meio desse ambiente, porque as pessoas não compreendiam aquilo. Você precisa estar num ambiente onde as pessoas compreendem o que é família, qual o papel da família, o que é igreja, qual o teu papel dentro da igreja, qual o teu papel junto com o Senhor. Porque se aquilo que você faz na igreja estiver matando a tua família, está errado. Alguém está errando, em algum lugar está errado. Porque aquilo que você faz ao Senhor tem que alegrar a tua casa junto, a tua casa tem que se alegrar em fazer. Mas precisa ter o tempo de família, precisa ter o tempo com o Senhor. Aquilo que você vai servir em trabalho não pode te impedir de orar, não pode te impedir de ter tempo com Deus. Aquilo que Deus tem é bom, é perfeito e agradável. Nós precisamos nos alegrar em fazer aquilo que é a vontade dEle. Nós precisamos entender o que é. Então tome cuidado para não esfriar até desistir. A gente precisa tomar muito cuidado. Quem é imaturo não consegue se manter firme na fé e se abala por qualquer coisa. É um problema no trabalho, se abalou. É um problema na igreja, se abalou. É um problema aqui, se abalou. É um problema ali, se abalou. A gente precisa olhar além das pessoas. Porque não olha para o lado não. Não olha para frente nem para trás. Olha para o alto. As pessoas vão nos magoar, vão nos ferir. As pessoas vão... Porque nós somos seres humanos. Cada um de nós tem um gosto de roupa. E se eu vir com a roupa que eu gosto, de repente vai te ofender. De repente a roupa que você vem vai me ofender. De repente a forma como eu ajo, como eu vou limpar o banheiro, vai te ofender. E está tudo bem. A gente não precisa agradar homem, a gente só precisa agradar a Deus. É a Deus que a gente precisa agradar. Então tudo que nós formos fazer, que seja como se estivesse fazendo para o Senhor. Ele que tem que olhar, você tem que perguntar para ele: Senhor, o Senhor está se agradando com isso que eu estou fazendo? Com o que eu estou entregando? O Senhor está se agradando? É isso que a gente precisa ver. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma urgente necessidade do despertamento, porque Jesus está voltando, e como Ele vai nos encontrar faz diferença.
vai fazer a diferença. E a gente precisa agradá-lo. É Ele. É Ele que nós precisamos. Então a gente precisa despertar. E uma forma mais eficaz de destruir uma casa, um reino, uma igreja, chama-se divisão. O que é divisão? Duas visões. É como o inimigo vem. E deixa eu falar, a gente pensa diferente, tá? Todos nós pensamos diferente. Vai ter dia que a gente vai bater na mesa, que vai falar assim: ah, não acredito que vai fazer isso. Não, não é assim não. A gente precisa entender que ter visão diferente não quer dizer andar por caminhos diferentes. Porque a gente pode ter visão diferente, escolha diferente, né? Igual a Patrícia. Ó, essa paleta de cor, né? Eu só logo pensei, gente, não tem uma roupa rosa. Se eu tiver que usar isso aí, meu Deus do céu, se eu colocar rosa, meu Deus, Senhor me salva do rosa. A Patrícia falou, não tem nada nessa cor. Ô glória, tem mais alguém que não é do rosa. Não tem problema nenhum de eu não combinar com rosa. Será que eu combino com rosa? Nem sei, né? Nem coloquei. Não tem problema nenhum eu gostar de preto, você de rosa, de azul, desde que não interfira no todo daquilo que é a vontade de Deus. Então não tem problema nenhum a gente falar assim: ah, eu não concordo com isso. A gente tem que falar. É nesse momento de reunião, é nesses momentos que tem que falar assim: eu não concordo com isso. Não, vamos ver. Mas tem que ser resolvido naquele dia. Porque não pode ir embora todo mundo com visão diferente. Porque é para o reino. É para o reino. Então pensar diferente não tem problema, cor diferente não tem problema, gostar de música diferente não tem problema. Você já percebeu que toda vez que é o João que faz louvor, é louvor da minha época. Ele não canta um novo, porque ele também é velhinho como eu. Aí não está ouvindo, tá tudo bem. Ele nem escuta ele igual eu, surdinho. É, João? Olha lá, não escutou. Mas vocês já perceberam, toda vez que é ele, é os louvores mais antigos. Quando é o Éder, é os louvores mais novos. Você tem que ficar com o olho aberto e um fechado olhando. João, você é velhinho igual eu. Nós somos da terceira idade já, filho. Nós já somos. Então quando é o Éder, é os mais novos. Porque o Éder calça curta, é o jovem. Olha lá, o João não. É dos velhinhos como eu. Então você vê que cada um tem o seu estilo. Quando vai a Lumar, ela vai escolher um. Quando vai a pastora, ela vai escolher outro. Quando vai a Josi, ela vai escolher outro. Cada um vai escolher, não tem problema algum. Nenhum. Desde que tudo que a gente faça é para o reino. É para a vontade dEle. Desde que isso que nós estamos fazendo agrade o Senhor. A gente só não pode fazer assim: ó, eu vou fazer para mostrar que eu faço melhor. Isso a gente não pode. Não tem problema em pensar diferente. Não tem problema. O que está acontecendo com o mundo é que não pode se pensar diferente. Já pensou se a igreja entra nessa pira da gente não pensar diferente? A gente vai se tornar igualzinho eles. Porque vai lá e coloca na internet: eu não gosto de maçã verde, só vermelha. Você vai ser odiado pelos adeptos da maçã verde. As pessoas vão se levantar para falar mal de você. Porque no mundo que jaz no maligno, todo mundo tem que pensar igual, porque é mais fácil de controlar. Então por isso que a gente não pode cair nessa neura, nessa pira. Nós somos diferentes. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus, porque glória a Deus por isso nós somos diferentes. Pensamos diferentes. Só que a gente precisa se render ao único que é digno de todas essas coisas. É para Ele que nós estamos aqui. Foi Ele que nos chamou. É Ele que nos escolheu para estar nesse tempo, para viver esse tempo novo. E nós precisamos ver isso, porque essas ações do mundo, se trouxer para dentro da igreja, ela vai envenenar o nosso coração. Então nós precisamos estar preparados para esse tempo. Nós precisamos estar preparados para esse desafio da maturidade. Nós vamos passar por processos, queridos, e nós precisamos estar maduros para cada um desses processos. Na hora que chegar o culto do rosa, eu vou ter que vir de rosa. Vai ter jeito, eu tenho que estar preparado para esse processo do rosa. A Pietra e Isabelle, gente, foi quando elas eram pequenininhas, eu nunca comprei uma roupa rosa, porque era eu que lavava a roupa. Não, apesar que da Valentina ainda sou eu, tá? Mas eu me rendi ao rosa para ela. Mas a Pietra e Isabelle era azul, preto, porque, gente, como essas meninas eram anjos. Elas limpavam o chão de todos os lugares. Pense em mim chegando sozinha no shopping. Entrava lá, vou falar, Riachuelo. Entrei na Riachuelo.
Pietra para a esquerda e Isabelle para a direita, debaixo dos negócios lá, porque naquela época não existia essas que a gente vê hoje de roupa, era aqueles negócios redondos com um monte de cabide assim, ó. Gente, eu ficava louca, eu queria morrer, eu chorava, porque ia uma para cada lado, eu ficava assim na porta esperando voltar, um olho para cá, outro para cá. Quando a gente chegou na igreja, elas iam para o departamento infantil, chegava o fim do culto. Quem é a mãe dessas duas aqui? Eu lá. Nossa, o cara era desse tamanho, eu ia lá para buscar. Glória a Deus, passou. Aí veio a Vale, né, gente? Tá tudo bem, mas eu já deixei ela usar rosa. Era uma roupa só para lavar. E a Isabel era tudo de 2, 4, então não dava não. Então a gente tem que estar preparado para esse processo de amadurecimento. Nós temos que estar preparados para os dias maus. Temos que estar preparados para o pensar diferente, para o agir diferente, para o gosto diferente. Nós temos que estar preparados para tudo isso. Porque quantas vezes eu retrocedi por causa de homens? 19 anos. Eu demorei muita coisa que o Senhor tinha sobre a minha vida, porque eu olhava para homens, porque eu pensava diferente, então não serve para mim. E eu retrocedia. Deus não nos chamou. Em Hebreus 10:36 ele fala que Ele não se alegra naqueles que retrocedem. A gente precisa parar de retroceder por causa de homens. A gente precisa continuar olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Homem nenhum é capaz de nos levar para o reino dos céus, só Ele. Então a gente precisa parar de retroceder. A gente precisa parar de olhar e falar assim: ah, meu Deus, que raiva, está fazendo raiva para mim. Ah, vai lá e faz. Não, queridos, não é mais tempo disso. Está muito próximo o Senhor. Não temos mais tempo de ficar olhando essa situação. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, e se nós estamos amadurecendo ou não. Porque há uma história na Bíblia que o dono de um espaço, ele precisava viajar, e aí ele pegou aqueles que ele achava que era mais maduro e dividiu entre eles. Para uns ele deu 5 talentos, para outro 4, para outro 2, e ele foi e voltou para saber o que havia sido feito com aquilo que ele havia entregue. Aquilo que eu entreguei, o que você fez? Ah, você me deu 5, tem aqui 10. Oh, servo bom e fiel. E você? Ah, tenho agora 8. E você? Ó, enterrei os 2 que o Senhor me deu, continuo com os 2. E foi até tirado dele aquilo que foi dado, aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Lá no fim, Ele vai pedir conta para nós. Pastor Fred sempre fala isso: nós não vamos para o inferno pelas coisas que nós fizemos, e sim pelas coisas que nós deixamos de fazer. Aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, os dons e talentos, e que nós fomos esse servo infiel, que escondemos e não fizemos o que era para ser feito. Hoje é um culto de trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já colocou sobre as tuas mãos e o que você tem feito com Ele. Se você está fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, se você está agindo no impulso, na imaturidade ou na maturidade, porque há sinais de que o que eu estou fazendo está me levando para uma maturidade. Há sinais. E eu preciso me analisar se está vendo esses sinais. Está tendo frutos. O que é o fruto? O fruto é assim, ó, tem alguém perto de nós passando necessidade. Você está percebendo que alguém está passando por alguma situação, e você só ora, como diz a palavra, e fala: vai com Deus. Isso não é fruto. Mas quando você olha a necessidade no meio do corpo e você se levanta para fazer, quando você vê a necessidade do Senhor dentro da casa dele, dentro das pessoas que estão, e eu não estou dizendo só dentro de igreja não, tá? Porque às vezes o teu vizinho que nem conhece o Senhor está passando por necessidade, por situações, e você pode cuidar. Porque quem disse que não é para cuidar desses? É esses que a gente tem que trazer para a casa do Senhor. É esse que precisa conhecer o Senhor.
E a gente acha que a gente não vou me envolver porque é do mundo. Não, queridos, tem pessoas que precisam saber quem é Jesus, e é através da tua vida. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa ver a necessidade e transformar. Você precisa ver aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida, os dons, e servir a outros com esses dons. É no louvor, eu vou servir a outros. É na palavra, eu estou aqui para te servir. É na oferta, é para servir a outros. É com as crianças, é para servi-las. É para ensiná-las. É para varrer o chão, eu estou servindo os meus irmãos que vão entrar. É para limpar o banheiro, eu estou servindo quem vai usá-lo. A gente precisa ver se esses sinais estão em nós. A capacidade de perdoar está em nós. Porque eu só serei perdoada pelo Senhor se eu perdoar. Não adianta eu achar que estou indo para o céu bem linda e plena, caminhando para o céu, com a minha raivinha de alguém, com meu coração bem pesadinho por alguém que fez algo para mim, que me feriu, achando que o Senhor vai me perdoar, porque está condicionado o meu perdão ao perdão que eu entrego. Só se eu perdoar eu serei perdoado. É a palavra do Senhor. Então há sinais. Está olhando esses sinais? Está servindo com os dons que o Senhor colocou na tua vida? Está servindo uns aos outros? Está perdoando? Está deixando o Senhor te desenvolvendo, aprendendo? Porque às vezes a gente acha que já sabe tudo, né? Não sabemos. Ainda tem muita coisa para se aprender. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Quantas coisas ainda nós vamos trazer e vamos falar assim: gente, se a gente soubesse que tinha feito isso antes, meu Deus, como melhorou, como foi mais fácil. Vai ser assim. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos buscar isso. E nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Seja responsável com aquilo que o Senhor colocou sobre a tua mão, porque nós seremos julgados diante do Senhor, diante daquilo que a gente sabe, não o que não sabemos. O que não sabemos Ele não vai nem perguntar nem falar, mas diante daquilo que nós sabemos, o que o Senhor tem te ensinado, você é responsável em propagar isso, em levar para frente isso. É um exercício constante, o amadurecimento é um exercício constante. E o Senhor nos chama para isso hoje, para exercitar, para buscar esse exercício, porque finalizando, a construção da maturidade é um projeto divino e humano. Divino, porque em Filipenses 2,13 fala assim, pois é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E é humano, porque nós escolhemos em obedecer ou não. Deus deseja que nós possamos crescer em maturidade, crescer diante de tudo aquilo que Ele tem nos capacitado. Queridos, Ele já nos tirou do engano, Ele já nos tirou lá do fundo do poço, Ele já nos tirou de toda mentira, de todo engano, para que hoje eu e você pudéssemos dar frutos, para que hoje eu e você pudéssemos pegar todo esse dom, tudo isso que o Senhor colocou, e servir uns aos outros. Feche os teus olhos.